Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa estar recebendo os vídeos, os momentos e que eles saírem. Amém? Hoje eu quero falar com vocês, irmãos, a importância de nós pedirmos a Deus, de nós, irmãos, sempre buscar a Deus por aquilo que a gente quer, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, porque, irmãos, Deus, ele é um Deus que realiza sonhos. A palavra do Senhor mesmo vai nos dizer que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, o que significa essa palavra galardoador, irmãos? Galardoador é como se fosse recompensador. Aquela pessoa que dá algo a alguém. E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara em dizer isso, que Deus ele recompensa aquelas pessoas que o buscam, aquelas pessoas que se achegam a ele. Algumas pessoas pensam que Deus ele está preocupado somente com a nossa salvação. E, irmãos, isso realmente é verdade. Deus ele está muito preocupado com a nossa salvação. É a primeira coisa que Deus ele quer conosco, é nos salvar. Mas as pessoas, irmãos, elas acham que Deus ele somente quer isso e pronto, acabou. Mas na verdade, irmãos, não é assim. Deus, ele se importa sim com nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos desejos pessoais. Mas Deus, irmãos, ele se importa sim conosco. Deus, ele se importa com os nossos desejos. Eu quero ler, irmãos, com vocês uma passagem na Bíblia que vai falar a respeito disso. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem abate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que los pedirem. Irmãos, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo e depois a gente vai voltar nesta passagem. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu estava em casa e eu senti, irmãos, um incômodo da parte do Espírito Santo para poder sair de casa e me deslocar até um parque. Sim, irmãos, um parque. Mas não um parque de diversão onde tem aqueles brinquedos, aquelas montanha-russa, roda gigante, não. O parque que Deus ele me direcionou a estar indo era um parque municipal. Era como se fosse uma fazenda ou um sítio. É um parque, irmãos, que tem na cidade vizinha onde eu moro. E esse parque, irmãos, é um lugar onde tem árvores, contato com a natureza, tem até uma lagoa nesse parque. Também tem quadras de futebol, quadra de tênis. Ou seja, era um parque municipal. E pelo fato, irmãos, de ser um parque municipal, ele era aberto ao público. Então, qualquer pessoa podia entrar nesse parque. E eu senti, irmãos, Deus ele falando comigo para eu poder estar indo nesse parque. Eu lembro que eu estava em casa e eu saí de casa e me desloquei até esse parque que fica na cidade vizinha. E chegando lá, irmãos, para minha surpresa, não tinha ninguém nesse parque.
Era meio de semana, irmãos. Eu sabia que não ia ter muita gente nesse parque pelo fato de ser meio de semana, e geralmente é no final de semana que esses parques eles ficam mais cheios. Mas, irmãos, eu já estava deduzindo de que não ia ter muita gente nesse parque. Mas, irmãos, para minha surpresa, quando eu cheguei, não tinha ninguém, a não ser os funcionários. Como era um parque municipal, do município, tinha ali os funcionários trabalhando, né, as pessoas que cuidavam da limpeza, os guardas municipais. Irmãos, e tirando as pessoas que trabalhavam nesse parque, a única pessoa que estava ali era eu. Não tinha, irmãos, ninguém naquele parque, a não ser eu. E eu me lembro, irmãos, que eu sentei em um banco que tinha lá e eu fiquei me perguntando o porquê que Deus ele me direcionou aí nesse parque. Enquanto, irmãos, eu estava lá refletindo sobre isso, eu lembro que estava um dia bonito, ensolarado. Eu sentei lá naquele banco e eu fiquei me perguntando isso, e perguntando a Deus também o porquê que eu estava ali naquele lugar, por que Deus ele me direcionou a estar ali. E depois, irmãos, de alguns minutos, chegou duas pessoas nesse parque. Depois de alguns minutos, irmãos, chegou um homem e uma garotinha nesse parque. Eu acredito que seja pai e filha. E eles chegaram lá e a criança, irmãos, ela começou a brincar, o pai foi acompanhando a criança nos brinquedos. Tinha uns brinquedos nesse parque, algumas balanças de gangorra, uns brinquedos que ficam lá para as crianças poderem estar brincando. E essa criança, irmãos, ela começou a brincar, o pai começou a acompanhar ela. E eu lembro, irmãos, que depois de alguns minutos, aquele pai falou com a filha dele o seguinte: a gente tem que ir embora, que a gente precisa passar em tal lugar. Ele falou, irmãos, o nome do lugar, só que eu não me lembro muito bem. Mas ele falou que tinha que passar em algum lugar. E a criança, irmãos, ela não queria ir embora. Para falar a verdade, ela queria passar em outro lugar. A criança, ela queria passar em uma lanchonete para poder comer alguma coisa. Mas o pai, ele falou: não, a gente tem que ir para outro lugar, porque você tem que ir para a escola, eu tenho que te levar para você se arrumar. E ele foi explicando para a criança, né, que eles não tinham muito tempo, que depois ele levava ela para lanchar, outro momento, outra hora. Mas, irmãos, a criança, ela começou a gritar, ela começou a falar com o pai: não, a gente vai na lanchonete, a gente vai na lanchonete. E a criança, irmãos, ela começou a ficar alterada, ela começou a ficar com raiva, ela começou a puxar o braço do pai, tentando ali convencer ele a fazer o que ela queria. Irmãos, eu fiquei olhando aquela situação ali naquele momento, e eu fiquei pensando comigo, eu acho que esse pai não vai ceder. Eu pensei comigo, esse pai, esse homem não vai ceder à vontade dessa garota. Porque a menina, irmãos, ela estava fazendo muita birra, e o pai ele estava ficando nervoso. Eu achei até mesmo que ele ia corrigir a criança ali naquele momento. Eu pensei, irmãos, que aquele pai não ia ceder à vontade daquela criança. Mas, irmãos, conforme o tempo foi passando, a criança foi insistindo, a criança ela foi tentando, de todas as formas, convencer o pai a ir na lanchonete com ela. Irmãos, depois de algum tempo, depois de alguns minutos, o pai ele acabou cedendo à vontade daquela criança. E eu pensava, irmãos, de verdade, que aquele pai não ia ceder. Eu achava que aquele pai ia continuar firme na decisão dele. Mas de tanta criança insistir, de tanto a criança ela ficar incomodando o seu pai, aconteceu, irmãos, que em determinado momento o pai cedeu à vontade da criança. O pai cedeu à vontade do filho. E no momento que aquele homem, mas aquela garotinha, eles estavam indo embora do parque, Deus, irmãos, ele me fez lembrar de um versículo. E foi justamente esse versículo que nós lemos de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi
e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Irmãos, Deus, ele me levou naquele parque justamente para eu ver aquela situação. Justamente porque ele queria me mostrar aquela situação, aquele acontecimento daquele homem e daquela garotinha, daquele pai e a sua filha. Deus, ele me queria, irmãos, que eu entendesse que se eu pedisse, que se eu batesse, de que se eu orasse por aquilo que eu queria, Deus, ele atenderia a minha oração. E olha só, irmãos, Deus, ele falou isso comigo justamente numa época em que eu estava um pouco frustrado com a minha vida. Eu estava passando, irmãos, por uma parte da minha vida onde as coisas que eu estava lutando para conquistar não estavam dando certo. Eu não estava conseguindo ali realizar os meus sonhos. E foi justamente, irmãos, nessa época que Deus, ele me fez vivenciar, me fez ver esse acontecimento. Deus, irmãos, ele estava me direcionando a lutar pelos meus sonhos, mas não a lutar, irmãos, na força do meu braço, mas sim recorrer a Ele, recorrer ao próprio Deus, para que Deus ele viesse realizar os meus sonhos. Deus, irmãos, ele ainda realiza sonhos. Deus, irmãos, ele se importa sim com o desejo do seu coração. Ele quer realizar os sonhos, os desejos do seu coração. Mas, irmãos, para isso você tem que pedir. Como vai dizer o versículo que nós lemos: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Olha só, irmãos, o versículo ele fala para a gente pedir, para a gente buscar e para a gente bater. Ou seja, o que que isso significa? Significa, irmãos, que nós temos que insistir. Da mesma forma, irmãos, que aquela criança insistiu com o pai, da mesma forma, irmãos, nós devemos insistir com Deus pelos nossos sonhos. Porque nós achamos, irmãos, que se nós orarmos uma vez, eu orei uma vez, Deus não atendeu a minha oração. Irmãos, as coisas não funcionam dessa forma. Com Deus nós temos que pedir, com Deus nós temos que buscar, nós temos que bater na porta, até a porta se abrir, irmãos. As pessoas, quando se tratam de pedir alguma coisa a Deus, elas procuram a Deus uma vez. Aí não obtém a resposta que ela tem e ela vai e desiste. Mas, irmãos, não é assim que funciona. Tem que ser, irmãos, uma constância. Você vai pedir até Deus te dar. Você vai clamar até Deus te responder. Tem uma frase muito interessante que as pessoas no meio gospel elas usam, que é o seguinte: não ore até Deus te ouvir. Ore até Deus te responder. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Nós temos que orar, não até Deus ouvir, porque Deus, irmãos, ele escuta a nossa oração. Mas nós temos que orar até Deus ele responder, porque uma coisa é Deus ouvir e outra coisa, irmãos, é Deus responder. Então ore, irmãos, busque até Deus ele responder a sua oração, o seu clamor. Amém? Vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Eu quero orar por você, irmãos, que está desanimado, que está desacreditado dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu quero convidar, irmãos, a você clamar a Deus. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus os seus sonhos, os seus projetos. Amém? Vamos orar nesse momento. Ore comigo, irmãos, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa palavra. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas. Deus, nós entendemos que o Senhor é um Deus que realiza, sim, os nossos sonhos. Porque na tua palavra está escrito que o Senhor é galardoador, o Senhor é recompensador daqueles que o buscam.
E Deus, esse irmão tem buscado tanto ao Senhor. Esse irmão, ó Deus, que está na presença do Senhor já há tanto tempo. Mas esse irmão, por falta, ó Deus, talvez de conhecimento, não imaginava que o Senhor poderia realizar o sonho dele, o sonho dela. Mas, ó Deus, nós entendemos à luz da palavra que o Senhor, sim, ó Deus, realiza os nossos sonhos. Mas que nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que insistir com o Senhor. Deus, e é isso que eu peço ao Senhor nessa manhã. Renova o nosso ânimo para buscar no Senhor a resposta que nós precisamos, para buscar no Senhor, ó Deus, a realização dos nossos sonhos. Esse irmão, ó Deus, que está tão desanimado com a vida, esse irmão, ó Deus, que tem visto os sonhos dele ficarem para trás, mas eu peço ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor venha realizar cada um dos sonhos deste irmão, dessa irmã. Deus, nos ajude a ter força para clamar, para pedir. Renova, ó Deus, a nossa fé. Quantos irmãos, ó Pai, estão desacreditados? Quantos irmãos, ó Pai, já estão sem perspectiva, sem expectativa de que nada bom pode acontecer, de que o sonho dele não pode ser realizado. Mas que nessa manhã, ó Deus, que o Senhor venha renovar as forças, o vigor e o ânimo deste irmão para ele continuar a lutar pelo seu sonho e pelo seu projeto, crendo que o Senhor, ó Deus, que o Senhor vai dar a ele a vitória através da oração. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Deus, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.